Bom, pessoal, boa noite para quem já está chegando aqui. Se vocês quiserem não, né? Sempre bom cada um de vocês habilitarem a câmera para a gente se ver. Na verdade, a gente está em um ambiente de aula, ambiente fechado pelo Zoom, e terei o maior prazer nesses 30, 40, uma hora de conteúdo para você, poder te ajudar para você que está aqui ao vivo. Então, já vai sendo muito bem-vindo. Eu vou compartilhar minha tela para a gente já começar. Sites simples, eu sempre gosto de começar de maneira bem pontual para poder contribuir com cada um de vocês. Então, já vai chegando, sejam muito bem-vindos e a gente vai relativamente começar essa primeira aula, né? Esse é o primeiro novo formato de 2022. 2022 a gente já começa assim. O formato agora vai ser aulas pelo Zoom, né? Com um ambiente fechado, onde eu consigo compartilhar telas e ver cada um de vocês. Antes, alguns recados, inclusive para todos, tá? Para que essa é uma aula aberta, então a gente tem possivelmente alunos, não alunos, mas para todos, sem ampla exceção, essas aulas de quinta-feira, o objetivo é eu fazer uma espécie de conteúdo novo para vocês a cada semana, porém, ela tem um ponto negativo, que esse ponto negativo é todas essas aulas, elas não vão ficar gravadas. A gente está gravando a aula, eu estou gravando a aula, mas apenas para fins didáticos, elas não vão ser disponibilizadas nem para alunos e nem para não alunos. Então, se toda quinta-feira fizer sentido para você o tema que a gente vai falar, se esforça, esteja aqui com a gente 19 horas para a gente aproveitar esse conteúdo de vocês, tá bom? Combinado? O que a gente vai falar nessa primeira aula? Toda quinta-feira, 19 horas, o intuito é a gente estar aqui, salvo com alguma particularidade onde eu não possa estar. O objetivo dessa aula com vocês é falar um pouco mais aprofundado de toda a nossa experiência, de toda a minha experiência, para você que está precisando prospectar clientes, para você que ainda não tem clientes ou para você que já tem clientes e deseja aumentar a sua base de clientes. Então, a gente vai falar especificamente do Google, que é uma das ferramentas de busca na internet. Eu sempre gosto de fazer a seguinte reflexão quando algumas pessoas me perguntam: Eduardo, eu devo estar no Google, devo não estar? E aí eu sempre te respondo, né? Para todas as pessoas que me perguntam isso, eu gosto de responder nesse ambiente de aprendizagem. Primeiro, a maior ferramenta de busca que a gente tem hoje na internet, né? De todas as redes sociais, porque o Google também é uma rede social, porém é uma rede social diferente, é uma rede social de pesquisa, de conteúdo, diferente do Instagram, diferente do Facebook, onde ela é simplesmente uma rede de entretenimento, uma rede social de fotos, vídeos e conteúdos. O Google é uma rede de pesquisa. E por que que eu respondo que você deve estar lá? Deve estar lá. A primeira coisa que eu quero que vocês façam depois dessa aula, se você ainda tem dúvidas se você deve instalar ou não, se você deve fazer parte ou não, ou se você deve começar a anunciar ou não, você vai fazer uma pesquisa, depois faça isso no teu celular mesmo, digita aí contabilidade, digita a tua cidade, eu no caso estou em Palmas, digita aí contabilidade Goiânia, contabilidade São Paulo, contabilidade, aonde você estiver, e digita. Se porventura aparecer algum escritório contábil, né, que vai aparecer, o que isso quer dizer? Quer dizer que o seu concorrente está lá e você, particularmente, ainda não está. E se você quer começar a prospectar clientes, né? Começar a ter clientes utilizando a ferramenta Google especificamente, se você não está, alguém possivelmente da tua cidade vai estar. Então, essa é a reflexão que eu faço. Eduardo, eu devo estar lá ou não devo estar? Se você não estiver, alguém do seu concorrente, ele vai estar. Então, fica aí uma reflexão para você. E antes, isso aqui é muito importante, vou até colocar em vermelho para você não esquecer. A ferramenta do Google, aqui é já mais para quem já é aluno, né? Especificamente a ferramenta do Google, do nosso método, é apenas um formato de prospecção. Você também tem um formato de prospecção que a gente vê dentro das aulas, que é a indicação ativa, que é um método que você deve utilizar para buscar novos clientes, a prospecção ativa, que é aquela visita mais ativa em estabelecimentos, e também aqui o Facebook e o Instagram. Então, a gente vai falar hoje especificamente de uma das formas que você tem de prospectar cliente, porque é muito comum a pessoa
perguntar, né, para mim, mas Eduardo, eu de repente coloquei a campanha no ar no primeiro mês, eu não tive retorno, não tive ainda clientes, eu estou com 0 clientes. Você tem que entender que isso é apenas uma forma de você conseguir clientes. Não, o que vai fazer você chegar mais rápido ou conseguir ter clientes é você conseguir cada vez mais utilizar todas essas fontes de prospecção. Pede indicação, indicação de forma ativa, né? Pede para o seu cliente, pede para ele te indicar, tenha vendedores, faça visitas, faça prospecção e também, se possível, né, usa o Facebook e o Instagram. Vamos lá, então, especificamente falar de Google. A letra tá boa para vocês? Se tiverem boa, dá um joinha. Se tiverem pequena, me avisa que eu aumento um pouquinho mais aqui no meu compartilhamento de tela, tá? Tá bom. Então, vamos lá. O que é o Google, né? Especificamente, é uma ferramenta de busca. Isso a gente já está sabendo, a gente já espero que vocês tenham esse conhecimento, que vocês saibam que é diferente de uma ferramenta, por exemplo, do Instagram. O Instagram é uma ferramenta mais de rede social, mais de relacionamento. Então, assim, uma das principais perguntas que eu vejo a pessoa que está iniciando, querendo prospectar clientes na internet, ela me fazia a seguinte pergunta: Eduardo, eu começo pelo Instagram, Facebook ou eu começo pelo Google? E a grande diferença é você entender o formato de cada uma das redes. Você tem que entender claramente, para você que ainda não é familiarizado com prospecção, com marketing ou com estratégias de busca de clientes, você tem que entender. O Google é uma ferramenta de pesquisa. O cara vai lá, pesquisa. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que no Google você tem a possibilidade de ter um cliente com uma dor muito mais específica, porque ele foi lá e pesquisou. Ele não está lá, por exemplo, à toa dizendo, hoje eu cheguei em casa, eu quero encontrar uma contabilidade. Eu gostei, hoje eu vou fazer essa pesquisa. E não. Quando o cara realmente pesquisa, quando ele chega a pesquisar no Google, é porque ele está precisando daquele serviço de forma imediata, ele está precisando daquilo de forma latente, é isso que ele está precisando. Já o Instagram e o Facebook, como que você consegue ter clientes utilizando o Instagram e o Facebook? O Instagram e o Facebook, ele é uma prospecção de clientes um pouco mais demorada. Por quê? Porque o cara não está lá no Instagram querendo abrir uma empresa. O cara não está lá no Instagram procurando uma contabilidade. O cara está lá para se entreter, para ver vídeo de família, para ver uma foto de viagem. E ali você vai conseguir ter resultados fazendo conteúdos, ou seja, tendo relacionamento. Para que quando um dia esse cliente precisar de uma contabilidade, ou você aparecer para ele, ele está precisando, ele lembrar de você. No método tradicional de marketing, né, é aquele marketing quem é de agência de publicidade, eu não sou especialista em marketing, mas quem é de agência de publicidade fala. É o marketing de brand, né, onde você vai ter várias vezes repetindo o nome da sua empresa lá para aquela pessoa, até que uma hora, toda vez que ela pensar em contabilidade na sua cidade, ela vai pensar em você. É como a Coca-Cola faz, Colgate faz, é como essas grandes empresas fazem. Ela repete tanto para você, ela passa tantas vezes na sua cabeça, que quando você precisa de uma pasta de dente, você vai lembrar da Colgate ou da Sorriso. Quando você precisa, de repente, tomar um refrigerante, você vai lembrar da Coca-Cola. E assim sucessivamente. Essas duas bases de diferença quando você decide se você quer usar o Google ou se você quer usar o Instagram e o Facebook. E aí vai uma recomendação pessoal minha. Por onde eu começo? Se eu estivesse começando, e eu também, quando comecei por ela, eu utilizaria o Google, por quê? Porque é uma fonte mais imediata. Aquela pessoa já está precisando, só falta você aparecer para ela. E aí, se você no decorrer das aulas, no decorrer desse bate-papo, tiver alguma pergunta ou surgir alguma dúvida, deixa no chat, que eu não estou olhando o chat agora, mas depois a minha ideia é eu olhar e responder cada um de vocês. E aí, é importante, quando a gente começa a falar de ferramenta de internet para prospecção de cliente, aqui a ideia não é te dar uma ideia mágica, não é te dar um segredinho mágico, não é te dar a pílula mágica para você ter resultado imediato. A ideia é fazer com que você entenda, conheça a ferramenta, saiba por que ela existe e como que ela existe e como que ela funciona. Essas são as principais perguntas que a gente vai responder aqui. E eu preciso ser honestamente claro, e sou honestamente claro com cada um que todas as redes sociais, elas trabalham de duas maneiras. Ela trabalha de maneira gratuita e ela trabalha de maneira paga.
Como assim, Eduardo, de maneira gratuita e de maneira paga? Eu tenho absoluta certeza que algum dia vocês já se perguntaram por que que o Instagram deixa eu usar uma ferramenta, deixa eu fazer uma aula, deixa eu fazer uma live 100% gratuita e ela não cobra nada do usuário. Ou por que que o Google ele deixa as pessoas terem uma base de pesquisa e eles não cobram nada de quem está pesquisando? Ou por que que cargas d'água, né? O WhatsApp ele é uma ferramenta de mensagem instantânea, super intuitiva, super fácil, super eficiente hoje, e por que que ele não cobra nada do usuário? E se você tem ou já se fez essa pergunta, eu recomendo até como uma sugestão para vocês depois assistirem o vídeo, uma aula, ou não é uma aula, assistir um documentário que ele chama A Rede Social. Quem que já assistiu esse documentário? Onde ele fala especificamente do Instagram, né, do Facebook e tal, ele fala é esse documentário. E nesse documentário, a mensagem central que ele passa é justamente para você começar a entender essas ferramentas. Se você não paga para utilizar a ferramenta, quer dizer que o produto é você. Exatamente. Quando você não paga para usar o Instagram, quando você não paga para usar o Facebook, quando você não paga para usar o Google, como você não paga para usar o WhatsApp, na verdade ele está vendendo os seus dados. É para isso que ele existe. É assim que ele ganha dinheiro. Ele não quer ganhar dinheiro do usuário apenas. Ele quer ganhar dinheiro porque ele tem a maior base de dados para que os anunciantes possam anunciar. Então, quando você começa a entender esse porquê que a rede social existe, ou porquê que o Google existe, você vai começar a entender que ela existe a maneira gratuita e ela existe a maneira paga. E aí você tem que entender qual que é a grande diferença, né? Que na maneira gratuita você não paga nada para estar lá e na maneira paga você vai pagar, ou seja, ele vai ganhar o seu dinheiro através de anúncios. Então, por que que você precisa entender isso? Por quê? Você pode utilizar a maneira gratuita, como você pode usar o Instagram e o Facebook de maneira gratuita? Pode. Porém, ele vai ter os seus prós e vai ter os contras, né? Vai ter lado bom e vai ter lado negativo. Qual que é a maneira gratuita que você, como a gente está falando hoje, nessa aula de Google, qual que é a maneira gratuita que você pode aparecer no Google? Como que a sua empresa pode aparecer? E por isso que uma das ideias que eu estou fazendo nessa aula aqui no Zoom é justamente para eu poder compartilhar com vocês. Deixa eu abrir aqui a minha tela. É para eu poder compartilhar com vocês. Deixa eu ver qual tela eu estou compartilhando. Essa. Para eu poder compartilhar com vocês, basicamente, como que funciona, né? Como que funciona o Google. Como que você pode aparecer no Google de maneira gratuita? A ideia do Google é, por exemplo, vou botar aqui, escritório. Vocês estão vendo a minha tela do Google, né? Escritório de contabilidade. Coloquei aqui escritório de contabilidade. E aqui na base escritório de contabilidade, se eu digitei, se eu fosse um usuário e digitasse lá no Google, tanto no meu celular como no meu Facebook, o Google iria me dar sugestões de empresas de contabilidade, porque afinal foi isso que eu digitei na base de pesquisa. E quais as maneiras que ele dá de resultados? Ele dá as empresas, por exemplo, aqui na minha cidade apareceu Sítios, Exata, Triângulo Contabilidade e Auxílio Contábil para a nossa empresa. Isso aqui, para você estar exatamente nesse lugar aqui, ele é de maneira gratuita. E como que você faz para estar de maneira gratuita? Primeira coisa, você vai se cadastrar no Google Meu Negócio. O Google Meu Negócio, inclusive, eu vou deixar aqui depois no grupo, tá? A ideia aqui não é fazer com que a gente faça uma aula passo a passo como que você faz, porque isso eu já vou te dar um PDF para vocês e depois, com o tempo, vendo algumas aulas no YouTube ou o próprio material, você vai conseguir fazer isso. A ideia é você entender e separar o contexto de cada uma delas. Então, você vai simplesmente fazer o seu cadastro da sua empresa no Google Meu Negócio, você vai seguir o passo a passo, eles vão te mandar um código de confirmação para saber se realmente aquele endereço que você colocou, ele é um endereço válido, e aí você vai estar a sua empresa cadastrada nessa ferramenta.
e toda vez que alguém digitar escritório de contabilidade na sua cidade, você está apto a aparecer. E presta muita atenção nessa palavra que eu estou dizendo, apto. Não quer dizer que você cadastrar no Google Meu Negócio, sempre o Google vai te mostrar. Porque assim como você, como eu, existe uma centena e de dezenas de contadores que já fizeram isso. De empresas de contabilidade que também já fizeram isso. Já estão cadastrados no Google Meu Negócio. Então, como aqui você exatamente, você está fazendo uma forma gratuita, o Google não tem nenhuma responsabilidade ou nenhum dever de te mostrar exclusivamente. Por quê? É gratuito. Se é gratuito, todo mundo vai estar junto no mesmo bolo e cabe o Google, por sorte, você aparecer ou não aparecer. Então, a ideia do gratuito é, e aí eu quero colocar para vocês os pontos, né, positivos. Vou deixar para vocês aqui os pontos positivos. Quais são os pontos positivos? Você não paga nada. Isso aqui você pode fazer agora, amanhã, hoje à noite, você já pode cadastrar a sua empresa no Google Meu Negócio, e aí, quanto mais cadastro você faz, você vai lá, você cadastra, coloca fotos. Se eu clicar aqui, por exemplo, na nossa, você vai entrar, colocar fotos, tem recomendações, você vai pedir para as pessoas votarem. Quanto mais recomendações você tiver, mais chances o Google tem de te mostrar. Mas, como eu falei, isso aqui é uma maneira gratuita de você aparecer. Qual que é a barreira de entrada de você fazer isso? Zero. Você pode fazer isso hoje ou amanhã. Você já vai estar apto a aparecer de maneira gratuita. Agora, você precisa entender que a maneira gratuita, ela é fácil, rápido, porém você vai ficar dependendo exclusivamente do Google te mostrar ou não. E aí que ocorre uma das grandes frustrações de quem está querendo prospectar clientes, e aqui esse conceito serve tanto para o Google como para o Instagram e Facebook, que é, Eduardo, eu me cadastrei no Google Meu Negócio e não tive nenhum retorno. Não apareceu nenhum cliente me procurou. Exatamente porque você está dependendo exclusivamente da maneira gratuita. Gratuita não tem como você cobrar resultados, porque você não está pagando nada, você já é muito devagar. E aí existe a maneira que tem mais probabilidades de você ter resultados, que é o quê? Você fazendo anúncios. O que era anúncio? Anúncio é, vamos pensar, qual que é a grande facilidade, qual que é o grande porquê que é muito bom você investir no Instagram, no Facebook ou no Google, por exemplo. E aí, por isso que vocês verem o comportamento do mercado, da mídia, aí aqui a gente entra um pouco no conceito de marketing, vocês verem que o Facebook, o Instagram ou o Google cada vez mais são empresas extremamente valiosas. Por quê? Porque ele tem a informação na mão. Então, ao invés de você, vamos pensar, eu sou uma empresa, auxílio contábil, e aí eu quero pensar em prospectar clientes, quero usar a internet, usar o marketing, né? O que é o marketing? De forma bem resumida, é o ato de você atrair pessoas que estão procurando o seu produto ou serviço. Isso é a função do marketing. E ao invés de eu ir lá fazer uma campanha publicitária numa rádio, fazer uma campanha publicitária numa TV, ou fazer uma campanha publicitária, por exemplo, em outdoors, qual que é a grande barreira de entrada? É muito caro, talvez você que é pequeno não consegue começar, e o ponto mais negativo, você não consegue segmentar para quem quer que veja esse seu anúncio ou essa sua propaganda. Por exemplo, não tem como eu ir lá fazer um anúncio na Rede Globo e dizer para a Rede Globo, Rede Globo, eu quero que você mostre o meu anúncio somente para pessoas que têm empresa. Por que que não é possível? Porque o Google não tem, a Rede Globo não tem essa ferramenta, não tem esse poder de mostrar o seu anúncio somente para quem está do outro lado da TV e que são empresários, por exemplo. Não tem como você chegar numa rádio e dizer, olha, eu só quero que você ponha o meu comercial para aquelas pessoas que necessariamente têm uma empresa. Também não há possibilidade. Da mesma forma que não há possibilidade de eu dizer na rua que eu só quero botar o meu outdoor onde passam empresários. Então, essa
é a grande diferença que a maioria das empresas estão cada vez mais migrando para fazer anúncios na internet. Por quê? Porque se uma empresa quiser e falar para o Facebook, por exemplo, olha, eu quero que a minha empresa apareça só para gestantes. Existe a possibilidade? Existe. Como que o Facebook sabe isso? Porque ele te conhece, ele tem o seu dado, ele sabe qual páginas você frequenta. Por exemplo, quando a minha esposa estava gestante, por exemplo, quando ela estava gestante, ela procurava dicas de gestação, dicas de depois de amamentação. Então, a partir desses indícios que você vai dando para a ferramenta vai armazenando essas informações e quando o anunciante diz, eu quero que você apareça só para gestantes, ele já sabe, ele sabe muito mais de você do que você mesmo. Ele sabe qual páginas de sites você entrou, quais pesquisas no Google você fez. Se você digitou lá uma pesquisa, estou gestante de 4 meses, ele já entende que você possivelmente está gestante, então ele direciona o seu anúncio. Trazendo esses exemplos para nosso segmento de contabilidade, também é possível saber quais as pessoas que estão precisando ou estão tendencialmente precisando de contabilidade. Por quê? Porque o cara vai digitar no Google o quê? Como abrir, ele pode digitar aqui, ó, como abrir uma empresa. O cara digitou no Google, o Google entende, opa, esse usuário aqui, ele está precisando, ele está com dúvida de abertura de empresa. Quem são os anunciantes que eu posso mostrar? Então, ele pode mostrar auxílio contábil, ou como ele pode mostrar, olha aqui o tanto de exemplos que tem. Portal do MEI, abra o seu CNPJ agora, simule os custos da abertura, abra sua empresa sem custos. Então, Contabilizei, que é uma grande concorrente. Por que ele mostrou esses sites? Ele mostrou esses sites porque ele entendeu que aquela pessoa está com uma possível dificuldade na abertura e tem alguém anunciando para que quando alguém digita isso, a sua empresa aparece. Então, a grande poder do Google é você segmentar de forma mais precisa para quem que você quer que o Google te mostre. Então, esse é o primeiro grande positivo. Segundo grande ponto positivo, você começa com muito pouco. Eduardo, quanto muito pouco? O quanto você tem. Se você tem R$5, R$10, R$20, o Google vai distribuir esse orçamento para pequenas pessoas. Quanto mais orçamento você coloca, mais probabilidades você vai ter. Então, a ideia aqui é que vocês entendam que a ferramenta de Google é uma ferramenta de pesquisa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, é uma ferramenta onde as pessoas estão pesquisando e você quer que o Google te mostre lá para você. Esse é o segundo grande ponto. E aí você tem duas maneiras. Ou você começa de maneira gratuita, que é o Google Meu Negócio, porém não se alinha a sua expectativa, tá? É importante alinhar a sua expectativa, que ela vai ser de uma maneira lenta ou quase parando. Por quê? Porque é gratuito, você não está pagando nada, então não espera. Primeiro ele vai mostrar quem está pagando. Porque o Google não está querendo você, anunciante que não paga. O Google é uma empresa, ela precisa ganhar dinheiro. E aí ele vai mostrar primeiro para quem paga. Se não, de repente mostrou para todo mundo que paga, aí possivelmente ele pode mostrar você que não está pagando. Então vamos voltar aqui para a minha tela de compartilhamento para eu voltar aqui no pouco de conteúdo. Então, esse é o primeiro passo. Vou até deixar aqui destacado para vocês, para eu te dar esse material depois, pontos positivos do gratuito, né? É gratuito. Ponto negativo, é lento. Não queira fazer ou ter resultados diferentes, tá? E a ideia aqui do objetivo que eu quis fazer essa aula, tanto para alunos como para não alunos, é fazer você começar é um ponto, porque você precisa testar a ferramenta. E o passo a passo para você começar a ir lá, fazer o cadastro do meu negócio, fazer a sua primeira campanha, para isso não ficar muito técnico ou muito chato, vai ter um PDF para vocês que eu fiz, que eu vou botar lá no grupo. A ideia é o que você pode entender para melhorar as suas campanhas depois que você coloca elas no ar. E antes, eu quero trazer aqui um ponto de atenção, porque na medida que a gente vai fazendo essas aulas, na medida que eu vou analisando campanhas, inclusive para você que não é
aluno ainda do programa, né, do nosso treinamento e quiserem entrar, para quem entrar, se de repente você não é aluno e quiser fazer parte, para quem entrar durante todas as quintas-feiras vai ter alguma coisa de diferente. A ideia de diferente de hoje é para quem entrar no programa, você vai ter as nossas análises de campanhas, que é exatamente onde a gente centra, você coloca a sua campanha no ar, a gente marca um call com você e eu, pessoalmente, vou analisar as suas campanhas. Então, nem é para todos os alunos que a gente faz essas análises. Se você está aqui e entrar, você vai ganhar esse bônus. E aí, de acordo com o que eu vou fazer nessas análises, porque essas análises são importantes até para eu entender onde que alguns alunos estão errando, ou onde que não está tendo resultado, eu identifiquei alguns principais erros graves, tá? Erros graves de quando coloca uma campanha no ar. Primeiro, investir pouco e acreditar que não tem resultado. Esse é um ponto importante que eu vejo algumas pessoas, vai lá, faz a campanha, coloca ela no ar, no terceiro dia ela gastou R$50 e ela não fechou um cliente de 600 e ela pausa a campanha, ou seja, ela desliga, ela não volta mais a investir porque ela acha que aquilo não traz resultado. E aí eu quero que vocês entendam, tá? Que o processo de marketing, e aqui a gente não está falando de contabilidade em si, a gente está falando de processo de marketing. O processo de marketing, ele é um processo lento. Não é você ir lá contratar uma agência de publicidade, amanhã você vai estar cheio de clientes. Não é assim. Quantas vezes você foi numa loja e não comprou? Não é só em contabilidade. Então, também em contabilidade não existe fórmula mágica, não existe regra mágica. Porque se fosse assim, eu ia lá investir R$100 e prospectava 50 clientes e cada vez mais eu tinha mais clientes. Então, o processo ele é um pouco lento. E você tem que entender que isso faz parte do processo, porque senão você vai cometer exatamente esse erro. Você vai lá, vai investir R$30 e aí depois de amanhã você vai dizer que não dá resultado e você pausou. E pausar vai te fazer você perder a oportunidade. E quanto que aí eu criei uma base, né, de recomendação. Quanto que eu basicamente recomendo até você chegar e falar, não, isso não está dando resultado. Você precisa ter um parâmetro, porque senão você também vai gastar muito na esperança que vai ter resultado, ou você também vai gastar pouco na esperança de não ter resultado. E aí eu coloquei, aqui é um parâmetro que a gente utiliza no auxílio, tá? É até 3 vezes o valor de honorário para um cliente que você gostaria de ter de honorários na sua empresa. Por exemplo, vamos trazer um exemplo para ficar mais prático. Ah, eu gostaria, Eduardo, de fechar um cliente que me pagaria R$500 por mês. Esse é o meu desejo. Isso é você que vai dizer. Então, até quanto você poderia investir para saber se está tendo resultado ou não? Na minha média aqui no auxílio, eu gastaria até R$1.500 em anúncio. Mas, Eduardo, não faz sentido eu gastar R$1.500 de anúncio. Quer ver que faz sentido? E eu vou te provar aqui exatamente. Vamos imaginar que você estaria disposto a gastar R$1.500. Vamos dividir esses R$1.500 em 4 meses. Vamos pegar uma calculadora aqui. R$1.500 dividido em 4 meses. Daria R$375 por mês. Então, primeiro mês, você vai investir 375. Vamos supor que não fechou nada. Não voltou nada. Segundo mês, você vai gastar 375. Não voltou nada. E aí, sucessivamente, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui, sucessivamente. 3 até no 4º mês. Vamos imaginar que aqui no 3º mês, onde você já tinha investido mais R$375, você fechou um cliente de R$500. Lá no 3º mês, você conseguiu fechar. Aqui no 3º mês, os próximos R$375 já está pago. E ainda sobrou, eu sou contador, mas sou péssimo de conta, 500 menos 375, sobrou 125 no 4º mês. E no 5º mês, quanto que vai sobrar? Vai continuar sobrando 125, porém você está continuando investindo R$500. Então, vamos trabalhar na mesma lógica. Você invista mais R$500 no próximo mês e agora não está sobrando mais
125. Você está continuando investindo os 500 e agora está sobrando 250, porque agora tem 2 clientes que você exatamente fechou. Então, a ideia é, você não pode desistir, porque quando esse cliente virar, e esse cliente aqui, ele vai ficar com você vários meses, talvez vários anos, 2, 3, 4 anos, isso aqui vai virando uma bola de neve, porque no terceiro mês você tem R$ 1.000 de receita, porque você fechou 2 clientes, e você está investindo os mesmos R$ 500. Então, aqui no quarto mês, 1, 2, 3, 4, aqui no sexto mês, o próprio investimento que você já está fazendo, ele já está sendo pago com os próprios clientes que você fechou. E se você não tivesse, segundo cenário, aqui no segundo mês, aqui no primeiro mês, né, que eu vejo muita gente desistindo no primeiro mês. Aqui no primeiro mês, se tivesse desistido, esses R$ 1.000, eles nunca iriam aparecer, porque você não deu oportunidade de investir na prospecção de clientes. Ah, mas Eduardo, investir R$ 1.500 para um cliente de 500 é caro. É caro, de repente, é você comprar. Esse cliente, você comprando uma carteira, ele vale R$ 5.000, porque é 10 vezes hoje. Então, ou você utiliza a internet para prospectar clientes, ou você utiliza a internet. E a grande ideia é, cada vez mais que você vai fechando clientes, mais potencial de investimento você tem. Aqui você estava investindo 375. Aqui você já pode investir 500, que ainda sobra 500 para você. E o potencial de você atingir pessoas, depois que você fecha mais um, você pode aumentar para 750. E ainda te sobra 750, porque é 1.500 os 3. E aí você cada vez mais vai potencializando a quantidade de clientes que você pode fazer. Então, uma grande ideia é, enquanto você não investir pelo menos 3 vezes o valor de um honorário que esse cliente quer te pagar, não tem como você dizer ou saber se isso dá certo ou se isso não dá certo na sua cidade. Segundo grande erro que eu vejo, tá? Segundo grande erro. E aí a gente vai começar aqui agora a saber como que você melhora as suas campanhas. Qual que é o segundo grande erro? Não metrificar. O que é não metrificar? É não ter escrito numa tabela, a partir do momento em que você começou a investir em campanhas, a partir do momento que você começou a fazer campanhas, quantos clientes estão chegando para você. Chegando não é fechando, tá? Por que você precisa metrificar? Segundo grande erro. Vou botar aqui, ó, não metrificar. Porque quando a gente entra no processo de análise de campanhas, analisar se aquilo está dando resultado ou não, tem 2 pontos para melhorar. E aí eu vou trazer aqui para vocês. Primeiro, o anúncio. O que é o anúncio? É esse anúncio aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, então, compartilhamento de novo. É esse anúncio aqui. Isso aqui é um anúncio. Então, o que é melhorar o anúncio? Qual que é a função da campanha? A função da campanha é quando a pessoa digitar, você cair no anúncio e a pessoa fazer isso que eu fiz, clicar no anúncio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque se o anúncio tiver trazendo pessoas, o que é isso? As pessoas estão deixando contato, mas você não fechou, aonde que está o problema? Está aqui, na abordagem. Por que é importante você ter isso claro quando você está analisando uma campanha? Porque eu já vi casos, primeiro, né, a pessoa não metrificou. Então, não metrificar, o que é isso? Ah, o cliente foi lá e não necessariamente fechou comigo um contrato mensal, mas ele fez o imposto de renda. Ah, eu legalizei uma empresa para ele. E tudo isso que gerou receita, se gerou receita, está tendo retorno. Ah, eu legalizei uma empresa para ele.
Se teve receita, teve retorno. Então, você precisa entender o anúncio. Se o anúncio estiver trazendo pessoas, ou seja, a pessoa está te mandando mensagem, ou, Michele, eu estou precisando abrir a minha empresa. Você pode me ajudar? O anúncio fez a função dele. E aí, agora, entra uma segunda parte, que é a abordagem. E aí, quando você está metrificado, onde você tem lá, dia 1, nesse mês, eu faço aqui por mês no auxílio, eu tive 30 contatos. 30 contatos. Então, o anúncio fez a função dele. As pessoas entraram em contato. Mas eu não fechei. E aí, eu vou entender. É preço? É o cliente que não era o cliente certo? Eu demorei, já vi isso acontecer, tá? Demorei para responder. Cara, deixou o contato hoje, eu respondi daqui uma semana. Então, você precisa ter isso claro para você identificar aonde está. Se você não estiver convertendo, aonde está o erro. O primeiro erro pode estar no anúncio. Agora, Eduardo, eu fiz a campanha, porém não está trazendo pessoas. O que é isso, não está trazendo pessoas? Todas as pessoas que me procuram é trote, é alguém vendendo alguma coisa, ou alguém procurando emprego. Porque você tem que pensar o seguinte, o cara que vai vender aqui, e é normal, tá? Quando você começa a anunciar, que vai ter de gente para você vendendo certificado, vendendo sistema, vendendo ferramenta. Por quê? Porque não é só o cliente que faz isso aqui, não. Se eu quero vender para contador, vamos imaginar, eu sou uma empresa de certificação digital. Eu quero vender, os meus clientes são contadores. Aonde que eu vou procurar eles? Eu vou lá caçar na rua, no endereço? Não, eu vou procurar aqui. Empresas de contabilidade em Palmas. Tem lugar melhor de eu ter esse punhado de gente aqui, ó? Começa a ligar para cada uma delas. Então, o vendedor também ele vai te procurar. Não, eu sou um estudante de contabilidade. Estou precisando de uma vaga de estágio de contabilidade. Vou procurar aqui, quais são as empresas de contabilidade. Então, o cara que está procurando emprego, ele também vai procurar você. E aí você tem que entender. Por isso que, se você não metrifica, você nunca vai aprender a corrigir. E aí, o que eu vejo na prática? A campanha não está dando certo. Aí eu pergunto, mas as pessoas, tá vindo pessoas certas? Eu não sei. Tá, mas aí você mandou alguma proposta? Quantas propostas você mandou? Eu não sei, eu não anotei. E aí não tem como a gente ajudar. Por quê? Agora, se as pessoas não estão vindo certas, está vindo trote, está vindo vagas de emprego, o que você vai precisar fazer? Otimizar todo dia para eliminar essas pessoas. Por quê? Identificou lá um cara procurando emprego. Então, você vai olhar nas campanhas e vai otimizar. Como que você pode fazer com que, na próxima pesquisa que a pessoa fizer, ela não te mostre? E isso eu tomei como exemplo, né? Inclusive no manual que a gente vai te mandar. O que a gente ultimamente testou aqui na Auxílio? Eu testei para antes passar e fazer o nosso manual. E lá no manual tem, primeira coisa, eliminar o MEI, tá? Por enquanto. E aí você tem que entender o que a gente faz aqui. Na Auxílio, a gente faz abertura gratuita para MEI. Então, o cara é microempreendedor individual. E está precisando abrir um CNPJ, a gente abre para ele de graça. Ele vai mandar a documentação online, a gente vai fazer. Mas Eduardo, você não cobra nada? Não. Por quê? Porque a gente está em busca de uma coisa chamada relacionamento. A gente não quer vender por MEI agora, a gente quer vender depois uma habilitação para emitir NF, aí a gente cobra. A gente quer vender depois a declaração para ele. Então, o que eu faço? Abri o MEI, botei ele na minha lista. Quando começar agora o período de maio de declaração, então acho que eu não vou mandar mensagem para ele. Oi, Joãozinho, tudo bem? Aqui é Eduardo da Auxílio Contábil. Lembra que a gente abriu o seu CNPJ? E aí, chegou o período de declaração. Quer que eu te mande um orçamento para eu te ajudar?
Todos vão querer? Não, mas boa parte, mais da metade a gente consegue vender. Eu quero que quando esse cara precisar contratar alguém, quem que ele vai lembrar? Dá auxílio. Então, lá para ele de graça, pensando nisso. Porque quando ele precisar, quando esse cara crescer, quem que ele vai lembrar para desenquadrar? De mim. Então, mas eu posso fazer esse investimento para colher depois. É um investimento que a gente reserva sabendo que, ó, eu vou queimar esse dinheiro à toa, teoricamente não vou ter retorno imediato dele, mas eu estou em busca disso aqui, todos esses pontos aqui. Agora, se você não tem esse caixa, ou você não tem essa disponibilidade de investimento agora, o que você vai fazer? Você vai eliminar o MEI da sua campanha. Porque o MEI tem muita busca, mas é muita mesmo, muita. E aí você vai eliminar o MEI. Então, você não vai colocar nenhuma palavra-chave lá na campanha. Quando você vê o manual, lá o passo a passo, você vai ver que precisa de palavra-chave. Você não vai colocar nada de MEI por enquanto, a não ser que você esteja disposto a fazer isso que a gente está fazendo, que é uma abertura gratuita para depois ganhar nisso aqui. Tá? É uma possibilidade. E aí, a segunda coisa que a gente testou aqui, testamos já, e deu resultado com pouca verba, porque eu fiz uma campanha de pouca verba, eu fiz uma campanha de R$20 por dia. E aí eu testei 4 ou 6 palavras. Por que eu testei 4 ou 6 palavras? Poucas palavras, porque se eu tenho pouco dinheiro, o que é o conceito? Se eu tenho pouco dinheiro, eu quero tentar ser o mais breve possível, ou seja, acertar de primeira. Eu quero, quanto menos dinheiro eu tenho, mais eu quero ter a chance de acertar logo. Então, eu coloquei, e aí lá no manual coloquei de 4 ou 6 palavras, apenas. Não coloquei ela 1000 palavras como a gente colocava antigamente. A gente até coloca, né? Mas a gente tem uma verba maior de orçamento. Para quem está com verba pouca, colocar pouquíssimas palavras. Que tipos de palavras? Deixa eu ver o que eu estou compartilhando aqui, que eu nem sei mais. Compartilhar de novo. Cadê a janela do navegador, meu Deus? Acho que é essa. O que é poucas palavras que eu vou colocar? Eu vou colocar palavras assim, diretas. Como abrir uma empresa em Palmas. Então, quando eu coloco essa palavra exatamente, o Google só vai me mostrar quando a pessoa digitar isso. Se a pessoa não digitar isso, não vai aparecer. Por quê? Porque eu quero aquele cara, certeza. O cara que está procurando emprego, ele não vai digitar exatamente assim, como abrir uma empresa em Palmas. O cara que está querendo vender para mim, ele não vai digitar exatamente assim, como abrir uma empresa em Palmas. Aqui, quando o cara... vai ser poucas pessoas mesmo, mas vai tender a ter mais possibilidades de resultado imediato. Então, eu coloco, por exemplo, essa palavra está lá. Como abrir uma empresa em... Você vai botar a sua cidade. Qual outra palavra? Certeza. Escritórios de contabilidade. Aí você vai botar em a tua cidade. Google, eu só quero aparecer para quando a pessoa digitar exatamente isso. Se não for isso, eu não quero. Não tenho caixa para isso. E aí, lá no manual, vai estar te mostrando como que você faz exatamente isso, para isso te possibilitar a você ter mais resultados de maneira com um orçamento um pouco menor. Então, quais são as 2 dicas agora práticas para você fazer? Eliminar o MEI, se você não estiver disposto a isso, aí é com você. Você está disposto a ter esse contato, ter esse MEI? Por exemplo, você nunca fez um desenquadramento. Será que não valeria a pena você fazer o primeiro para você aprender? Não sei. Aí é o quanto você está disposto a utilizar essa ferramenta. Por quê? Porque o MEI tem muita procura. O abertura de empresas tem poucas, tem menos. O que tem mesmo é de MEI. Mas aí cabe você a decidir, não é eu que vou decidir por você. E aí, eliminar o MEI e ter de 4 a 6 palavras só
E o que é mais importante? Metrificar. Gente, coloca uma campanha no ar agora, fevereiro, nós estamos no dia 3 ainda. Coloca uma campanha no ar hoje, esse mês. Invista lá R$200, mas saiba no final do mês o que aconteceu com o seu investimento. Ah, ninguém me ligou, é um que pode acontecer. Ah, 10 pessoas me ligou, mas 10 eram trote. A ideia é que não é você acertar de primeiro. A ideia é, se você não metrificar, não tem como você melhorar. Ah, como é que você vai melhorar algo que você não sabe? Percebe? Então, metrifica. Quais são os erros? Tenta investir pelo menos 3 vezes o valor de um cliente. Ah, eu quero um cliente de R$300, 3 vezes 900. Não precisa ser no mês. Dilua esses 900 por 4 meses, mas não tire a campanha do ar, não pause a campanha. Enquanto ela não atingir esse valor que você estipulou, não pause a campanha. Pode ser que você, no último dia, você vira o jogo. No último mês, tá no terceiro mês, nos últimos 10 dias, aparece alguém e fecha com você. Então, a chance de você virar o jogo é muito rápido. Só precisa de um cliente. E aí, você, de repente, lá, já viu aquela historinha do ouro, né? O carinha buscando ouro, diamante. O cara cava. Tá chegando, ele larga a escavadeira e desiste. Aí vem o outro lá, dá uma cavada e achou o diamante. É exatamente essa metáfora aqui para a questão de anúncio. Você desiste, de repente, faltando alguns dias para você conseguir fechar. Por quê? Se você planejou investir 3 vezes mais e lá no terceiro dia, no terceiro mês, de repente, você fechou um cliente de 300, ufa, pronto. Próximo mês, você não precisa mais desembolsar nada. Você vai continuar prospectando clientes e esse cliente vai bancar exatamente o que você tem. Eu espero ter dado um ponto mais de clareza para vocês, tá? E aí, que horas são? 7h50. 10 minutos aqui agora. Se você tiver alguma pergunta que você quiser fazer comigo, precisa estar com áudio, tá? Para eu poder te ouvir. E aí eu espero poder te dar essa orientação e te dar essa dica, tá bom? E esse material aqui eu vou disponibilizar para vocês, interromper o compartilhamento agora. Ele vai estar para vocês lá no grupo da nossa quinta do Zoom. E também depois dessa semana a gente vai poder definir juntos aqui o tema da próxima quinta-feira. Quem tem uma pergunta, coloca aí no chat. Se não tem, era isso que eu tinha para passar para vocês. Você vai analisar as páginas? Depende. Se for aluno, sim. Se não for, infelizmente eu não consigo. Não é nem porque eu não quero, porque é muita gente aí. Se eu abrir para um, tem que abrir para vários. Deixa eu ver aqui. Alguém tem uma dúvida? Deixa eu ver aqui algumas mensagens. Não entendi essa análise de páginas. Lediane, pela cara, você daqui de Palmas, né? Sim, eu vou analisar. Para quem é aluno do programa, a gente faz essas análises. Então, o que você vai fazer? Você vai botar lá na comunidade um post marcando a Adilene. Adilene, eu quero que o Eduardo analise a minha página. A minha página não, é meu anúncio, a minha campanha. Precisa estar com o anúncio no ar, tá? Precisa ter colocado ele no ar pelo menos alguns dias. Então, você vai publicar lá, marca a Adilene vai agendar para você, para a gente sentar, aí é só eu e você, só eu e o aluno, a gente senta e analisa, porque daí eu tenho a oportunidade de entrar na página, ver o que está acontecendo, ver o que foi feito e aí poder melhorar. Combinado? Se é aluno, só postar na comunidade, a gente faz isso. Alguém que levantou a mão quer fazer a pergunta? Se não, pessoal, é isso, tá? E se você é aluno, coloca a campanha no ar. Eduardo, precisa estar com a campanha no ar? Precisa estar, porque não tem como a gente analisar a teoria. A ideia é analisar a prática. Então, coloca no ar, publica na comunidade. Se exatamente não é aluno, você quer ter a oportunidade de ter essas campanhas analisadas por mim, é só entrar e fazer. Hoje a gente não tem mais, tá? Na hora que eu vendo o programa, para quem já me viu vender esse ano, a gente não promete mais análise, porque a gente já está com uma boa quantidade de alunos, mas para quem, de repente, fazer a inscrição hoje, quiser garantir isso, é um bônus que não está aberto ainda para quem são integrantes das próximas turmas. Combinado? Pessoal, então, acho que é isso. No final, eu vou colocar esse material PDF, vai estar lá o resumo para vocês. E próxima quinta-feira, de novo, a gente tem mais um encontro. E no meio da semana, vou postar lá para vocês, a gente decide
o tema da nossa próxima quinta-feira. Pode ser comigo, quem é aluno já sabe, pode ser com o Wildo, pode ser com a Adilene. A gente vai fazer esses bate-papos aqui. Fechou? Forte abraço para vocês e até a próxima.